Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, do vereador Varela, do vereador Marcos Zanetti, dos assessores do Varela, sou o Júnior, o Manoel Júnior, o nosso chefe de gabinete, o Josimar Polasso, esqueci o nome dele. Como é que... Rony? O Rony é o secretário do Fabinho. Daí o Zé lá do Ayrton Sabelo também. E o Zanetinho ali. O piá mais velho do Zanetti. O nosso amigo. Hoje eu tô com a minha cabeça fraca. Esqueci até o nome do Thiago. Thiago Cheirão, vizinho nosso ali. Então, pessoal, essa reunião vai ser dividida em duas partes. Nós vamos apresentar todos os investimentos públicos hoje, que são através de recursos do governo estadual ou federal. Nós temos que fazer reunião pública ou audiência pública. Antes de começar a audiência, a gente quer deixar claro que foi entregue convite nas escolas. A gente convidou talvez a comunidade, mas a audiência pública, Marco, é assim mesmo, né? O pessoal tem um interesse bem pequeno. É importante essas reivindicações, é uma reivindicação antiga. O Varela vem fazendo um trabalho junto à administração aí, nós estivemos caminhando aí há algum tempo. O Zanetti lá na Câmara ajudando também aí no que for necessário. E a proposta hoje dessa reunião pública é o recapeamento asfáltico dos trechos da rua João Pessoa, entre as ruas Monteiro Lobato e General Canabaro. Na rua Marquês do Pombal, entre as ruas Monteiro Lobato e General Canabaro. O trecho da General Canabaro, entre as ruas General Canabaro e Carlos Gomes. Oswaldo Cruz, entre as ruas Monteiro Lobato e General Canabaro. Na rua Prudente de Moraes, entre as ruas General Canabaro e Monteiro Lobato. Na rua Carlos Dumont de Andrade, entre as ruas Maripá e na rua Félix Lene. Esse é um trabalho de recap. A gente tirou algumas imagens lá da rua. Será feito um investimento no valor de R$ 548.647,71, que será, nós estamos trabalhando em duas linhas. Uma é um financiamento que a gente solicitou ao Estado. Se sair esse financiamento, vai ser feito por vai ter umas regras que a gente daí apresenta na audiência pública, ou recursos próprios. As duas formas, o recapeamento, ele não será cobrado, ele terá uma situação somente, para que vocês entendam e levam aos moradores. Na situação do recap, se for através de financiamento, nós temos um projeto de mobilidade que ele tem que ser seguido. Então, esse projeto de mobilidade exigirá dos proprietários a execução da calçada, que nós fazeremos do mesmo modo em que foi feito na industrial. Para que não seja cobrado nada, nós vamos notificar o proprietário e ele terá um prazo para executar a calçada. Isso ficaria um custo mais barato para ele também, né? E a prefeitura não entraria com esse custo. Mas depois desse prazo, a prefeitura vem e executa a calçada e cobra somente a calçada. Mas nós vamos trabalhar maciçamente para que as pessoas se conscientizem e elas façam as suas próprias calçadas, com a orientação do município, fornecendo o projeto, as entradas de mobilidade. Então, essas são as ruas. A gente aqui você repara que tem poucas calçadas, né? Tem que se fazer um trabalho de conscientização. Nós temos algumas situações que as calçadas estão bem danificadas, então o proprietário será notificado para arrumar essa calçada, né? Ele terá um prazo para fazer isso.
Tem lugares que não tem, então que tenha problema com árvores, essas coisas, a gente vai fazer um trabalho com o engenheiro da prefeitura para fazer esse trabalho também. Então nesse caso, por exemplo, nesse caso ele não tem calçada, aqui vai ser feito o acesso de mobilidade. O acesso de mobilidade ele é feito pelo município, aquela rampinha de mobilidade. A calçada em si, ela será feita pelos proprietários. Então, vamos dar um exemplo. Tem um veículo aqui. Nesse projeto, isso não vai ser aceitável. Ele não é aceitável hoje, né? O código de postura, por exemplo, ele poderia vir em qualquer momento ali e multar o proprietário. Não é esse o objetivo do município, nós não vamos fazer isso com ninguém neste primeiro momento, mas sim, se o recap, se a calçada será feita, se vocês repararem, tem uma rampinha ali, né? Essa rampa ela também não vai poder existir e esse veículo ele não pode estar aí desde esse momento. Então o proprietário terá que se retirar ou colocar o mesmo no pátio. Se a gente repara, tem entulhos também. A gente vai fazer um trabalho muito forte em relação a entulhos. Existe uma lei municipal também que proíbe, né, jogar colchão na frente da casa, essas coisas. Então tem que ser feito um trabalho de conscientização no primeiro momento. Está se fazendo aí os projetos dos ecopontos, mas hoje esse colchão, por exemplo, ele já pode ser descartável sem custo nenhum lá na frente da rede. Então os vizinhos aí vão ter que se cotizar, um tem uma caminhonetinha, outro, para fazer esse transporte e fazer as limpezas na frente dos seus terrenos com o tempo dado através de notificações. Então vai ser feito essas entradas, tipo aqui é uma entrada para cadeirante, né? Ela não tem condições nenhuma, né? Ela tem que ser feito uma entrada dentro das normas. Nós temos aqui no lado da escola, e já é um pedido antigo também dos moradores e dos vereadores, a remoção daquele barracão ali que serve somente para entulhos, né? Esse barracão aí que vocês estão vendo. Então vai ser feito um trabalho, a gente não sabe ainda o que vai ser feito com o terreno, mas esse barracão ele vai ser fechado, vai ser tirado daí, ou passado o terreno para a escola. Então areia em cima da calçada, então isso com o tempo também nas previsões aí também vai ser tirado. Então aqui ó, tem resto de construções, né? O asfalto, vocês reparam, ele tem trechos que eles estão bem danificados, eles necessitam dessa melhoria. Aqui nós temos que fazer um trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Vocês viram que foi plantado aí num pedaço de 4 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 árvores. Então ela tem que ser feito um trabalho de reurbanização, de retirada dessas árvores, para dar a melhor acessibilidade. Então os carros em cima da calçada, isso teríamos que recuperar todas essas calçadas, isso vai ser de responsabilidade de cada proprietário, e depois segue a lei de trânsito, né? Se tiver com a calçada pronta, o asfalto pronto e o carro ali, o que vai prevalecer é a lei, né? Então não vai ser nesse primeiro momento, só para vocês entenderem, mas quando tudo estiver organizado, isso vai ter que ser feito. Ó, esse entulho, por exemplo, então vai ter que se dar destino a isso, né? Seria isso. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas necessárias. A gente, claro que a gente gostaria que tivesse bem mais gente, né, para a gente estar discutindo alguns interesses da comunidade, mas a gente entende também que é dessa forma, e o trabalho ele vai sendo continuado. A gente tem um sistema de recap que vai ser feito um investimento nesse primeiro momento entre todos os bairros em torno de 6 milhões de reais, né? Que não terá custo nenhum para os proprietários, desde que eles se adequar a legislação de mobilidade, né? Essa legislação de mobilidade a gente vai ter que seguir. Então a gente deixa bem à vontade a todos, se tiver alguma dúvida, a gente vai estar aqui para responder, e se no momento não conseguir, a gente traz a resposta num segundo momento. Então fica aberto o microfone, a gente só pede, como está sendo gravado, cada pessoa que falar se identifica com o nome, né? Daí para ficar registrado.
Vamos usar esse microfone ou vamos usar dois? Tá, então vamos usar esse. Bom, falar para cá, senão dá microfone. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Galvão, aí, pelo trabalho que você vem fazendo aí na frente da assessoria comunitária. Cumprimentar aqui meu colega Pedro Varela. Acho que o Zóio não está por aí, mas é um parceiro da gente também. E toda a administração. Na verdade, eu até fiz um trabalho ontem ali na Rua Prudente de Moraes e pedi para alguns moradores virem aqui para nós trazer uma reivindicação que é mais ou menos dentro disso que está pactuado. Então, só para a gente identificar, quem que é lá da Prudente de Moraes aqui? Então, acho que a maioria do pessoal aqui. Então, qual que é a situação ali, Galvão? Está sendo proposto aqui esse recapeamento da General Canabarro até na Monteiro Lobato, né? Vai dar ali 2 quadras e mais aquele pedacinho da última rua ali. Então, o que acontece? Essa linha de loteamento aqui, ela é um loteamento antigo. Então, é aquele asfalto ruim, aquele antigo que foi mostrado ali. Naquele meio da Maripá, até no colégio, na casa de Maria, ali perto da minha farmácia, ele tem um asfalto bom, porque o loteamento ali é o Bela Vista. Então, ele vem aquele asfalto novo. E ele pega até um pedacinho ali para baixo. E aí, o que acontece? Ele vem nesse trecho ruim, até na Monteiro Lobato, é necessário. Para baixo ele fica bom, 2 quadras e mais um pedaço da outra, e aí fica 1,5 quadras, que é esse asfalto ruim, igual da General Câmara, igual esse que foi mostrado, não esse liso, aquele antigo ainda. E aí o que acontece? A nossa reivindicação é conseguir esticar mais essa 1,5 quadras, porque daí ele chega na rua Emílio Dietrich, e para baixo é o loteamento Pedrini, que também é o asfalto novo. Então, dentro disso que foi apresentado aí nessa proposta, faltaria 1,5 quadras para você ter um acesso completo na Rua Prudente de Moraes, desde lá de baixo do Santa Clara, que é o Santa Clara 3, o Pedrini, aí passa pela Europa e vem pela América. Então ficaria descoberto nessa proposta 1,5 quadras, eu calculo uns 200 metros mais ou menos, por aí, que é esse trecho desse asfalto antigo. Então daí a ideia nossa era ver essa possibilidade de estar esticando isso aí, né? Já que vai estar todas as máquinas, porque vim posteriormente a gente até não sei se passa devagar ali, Valderi. Eu acho que eu vou tentar localizar. Não, esse é Oswaldo Cruz. Não tenho certeza. Espera aí. Não, essa é João Pessoa. É a outra. Prudente de Moraes. Vê se tu encontra aí pelas fotos. Mas o asfalto é assim, ó, é esse asfalto aqui, que é a parte de baixo com aqueles defeitos. Então, se conseguisse colocar no projeto, isso, então ele pega essa quadra e a quadra de baixo é assim. Aí ele tem um interstício de 2 quadras que são asfalto bom e falta 1,5 quadras para ele completar toda a rua. Então, esse era o pedido que a gente gostaria de fazer aqui para a administração e em nome dos moradores também. Eu acho que o Pedro deve falar a questão da João Pessoa, que o processo é mais ou menos igual, né, Pedro? Ela tem esse trecho ruim, pega um trecho bom e ali naquele intervalo que é o loteamento antigo está o asfalto ruim. Então, de repente, se conseguisse englobar nesse pacote aí, acho que fica bom e o custo não deve ser tão alto em relação a isso. Obrigado por enquanto. O Pedro tem que falar pouco. O Pedro está com problema de saúde aí, fala pouco aí, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Agradeço, Adriano, pela presença e representar nós aqui. Eu até pedi que não ia falar, né, que eu estou com problema sério, 20 dias já. Mas quero só falar, Marco, que a parte do Europa, nós temos uma emenda do deputado Esperafico quando eu fui em Brasília, e ele liberou todos aqueles recursos, né, Adriano? Então, toda a parte do Europa é outro processo. Já está todo mapeado. Então começa ali na Prudente de Moraes, por exemplo, da parte do Europa, que é meia pista Europa, meia Santa Clara, então está todo mapeado, né? Emília Dietrich, mesmo sentido que está feito aqui, fazendo aqui no América, Bela Vista, da Félix da Cunha, Emília Dietrich, atravessando toda ela, essa parte antiga do Jardim Europa, está tudo pronto com a emenda do deputado Esperafico, só está precisando depositar o dinheiro na conta Endor, né, Adriano? E vai ser feita a parte da Europa, então. Estou quase acreditando que nós vamos concluir primeiro aqui em cima, porque a emenda, Marco, ela demora. Então, quer dizer que faz
10 meses já, né, que eu estive em Brasília, né, então o deputado liberou esse recurso para mim lá. Então está tudo pronto, a documentação, só está dependendo do depósito na conta em duro, porque ela não pode executar o dinheiro antes de ter o dinheiro na conta dela. Então hoje o trabalho que está sendo feito é essa parte aqui de cima, né? Então foi trabalhado muito com o Lúcio, prefeito nosso, que não só aqui, mas está fazendo o recapeamento bairro a bairro na cidade, etapa por etapa. Então o momento agora é Bela Vista e América. Só para concluir, né, o pessoal que veio, é um outro processo, um outro procedimento. Aquele é um emenda do deputado Esperafico, que vai ser concluído a parte do Jardim Europa. Da Félix da Cunha para lá, nós acreditamos que esse ano fica tudo pronto aí. Obrigado. Obrigado, Valente. Eu tenho a citar, Marcos. Nós fizemos uma reunião anterior a essa, lá no Restaurante Popular. Não sei quem teve a oportunidade de participar. Então, essa parte ali, ela vai ser feita naquela emenda. O que a gente está se adiantando para vocês entenderem? Mas por que não fazem tudo de uma vez só? O processo não é bem assim, né? Bem que a gente queria fazer de uma vez só tudo. Essa rua, ela será aceita a sugestão. Ela, como o Pedro falou, ela já está naquele outro processo. Se não o tiver, nós vamos tomar esse cuidado de colocá-la, né? Mas eu acredito que ela está naquele primeiro processo que a gente já fez a reunião, já encaminhou todos os processos para Brasília e estamos aguardando a liberação do recurso. Para vocês entenderem como o processo mudou agora. Eu não venho mais aqui, por mais que a obra seja de graça, eu tenho que fazer uma reunião consultiva, pegar essa reunião, encaminhar, dizendo que a comunidade quer essa obra, mesmo ela sendo de graça, porque é dinheiro financiado, né? Talvez o pessoal fala, mas o asfalto não estava tão ruim lá, por que gastar o dinheiro? Por isso que são feitas as reuniões públicas. Ela dá transparência no processo, não é uma exigência do município, mas é uma exigência do governo federal e estadual. Eu acho válido, porque o pessoal tem a oportunidade de participar e de colocar esses pontos que podem, porventura, não ter ficado passado por aí. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está à disposição. A minha preocupação nesse sentido é o seguinte: nós estamos no ano eleitoral e o ano eleitoral não é liberado de emenda parlamentar, então esse ano já não vem mais. E aí o que acontece? O Esperafico não é mais candidato. Deus me livre, não é questão de política, é questão de preocupação. E aí, se acaba o mandato dele, eu não sei se a gente tem essa mesma garantia, porque ele não vai conseguir fazer o empenho esse ano. Então, qual que é a ideia? De repente, ainda que se está garantida, eu acharia viável, até pelas máquinas estar aqui, fazer tudo isso aqui e depois usar esse dinheiro para outro, porque se o dinheiro for para aqui, para industrial, para pioneiro, o importante é que vai ser feito. Então, eu vejo por questão de viabilidade já matar essa lebre aí. E aí fica essa dúvida nesse sentido. Nós vamos levar, né? A audiência é para isso. A gente vai levar essa ideia. Ela existe, eu acredito que ela libera, Marco, esse dinheiro, até porque ela é uma emenda já empenhada, né? Ela está empenhada, era para ser feito o depósito. Mas eu acredito que se não fizer pela emenda, vai fazer com recurso próprio. Não tem outra situação. Acho que era 500 e poucos mil também, né? Era um valor quase igual a esse. Então, vai sair. Eu acredito que ou financiamento ou emenda vai ter que ser feito. Vai fazer. Na industrial, a gente está buscando um financiamento, para vocês terem ideia, lá vai ser investido 3 milhões e pouco. Então, lá tem uma emenda do Jacobo, por exemplo, de 2 milhões e pouquinho. Então, se sair, vai ser feito. Se não sair na emenda, nós vamos fazer um financiamento da mesma forma. Tá bom, pessoal? Então, as calçadas, nós vamos ter uma discussão diferente. Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar de que elas vão receber a notificação para ser executada, Marcos. Isso nós vamos precisar de um trabalho de você, do Zóio, do Varela. Tem que ter essa conscientização. Então, o poder público ele vai fazer a parte dele, a comunidade tem que fazer a parte dela também. Então, não adianta, mas eu não tenho condições, a gente vai dar o prazo necessário, ninguém vai chegar aqui, você tem que fazer a calçada até amanhã. E essas situações dos lixos, eu sempre falo que o município ele não está aqui para multar e para punir ninguém, né? Ele está para orientar, né? Mas ele também não pode ser o pai do negócio, né? Eu não quero mais usar meu colchão velho, o problema é do município. Ele não é o problema do município. As multas hoje são caras,
elas são caras, vai ser começado a multar, não adianta a gente querer fazer demagogia, mas vai ter o trabalho de conscientização, vai ter condições de vocês levarem pontos, vai ter 5 pontos de ecoponto na cidade, então vai ter lugar para levar. Então o pessoal está com um pouquinho de resto de material de construção, vai levar para o ecoponto. Ah, vai ter o colchão? Vai ter o ecoponto. Não tendo, não o fazendo, vai ser feito as situações legais, sim, até para a gente dar uma transparência e atingir um número maior de pessoas. Pessoal, estamos à disposição. Não, de imediato, assim que o ecoponto estiver pronto, é desativar mesmo, é desativar ele, que eu acredito que talvez cercar ali, deixar para uma área da escola, algum equipamento público será ocupado, mas no barracão em si não tem projeto nenhum. Só vamos usar o microfone, só um pouquinho. Por que a Prudente de Moraes ficou fora desse projeto e precisa ser feito também o recapeamento? A Prudente de Moraes, ela está dentro do projeto, pelo que eu vi ali. A Prudente de Moraes está. Prudente de Moraes, entre as ruas General Canabaro e Monteiro Lobato. Não, mas daí nós já discutimos. Aquela parte de baixo, onde o Marcos Zanetti já explicou, ela está no outro processo, que foi feita uma audiência pública lá no Restaurante Popular. Então nós estamos fazendo já o segundo processo. Então, essa parte de vocês já foi discutido lá no Restaurante Popular, numa outra audiência pública. Que nem o Marcos falou, é um dinheiro de emenda parlamentar, conseguido através do vereador Varela. Ele conseguiu uma emenda de R$400 mil, lá em torno de 400. Se não sair a emenda por algum outro motivo, ela vai ser feita com recurso próprio. É que eu acho que o senhor chegou um pouquinho, mas não tem problema não. Ela está contemplada no outro processo já que a gente discutiu. Referente às calçadas, eu moro na Prudente de Moraes também. Se não for feito todo o trecho, né, como não está previsto todo o trecho, se a gente não conseguir que seja feito todo o trecho, essa parte que não é para ser feita agora, vocês vão atuar também a população para fazer calçadas? Porque assim, eu faço no meu terreno, está bonitinha na frente da minha casa, daí do lado de baixo já não tem, logo depois já não tem. Então assim, vale para todo o bairro ou só onde que vai ser feito o recapeamento novo? A gente vai fazer um trabalho de conscientização na calçada. Aonde a gente for fazer o asfalto, a gente vai notificar para que o proprietário faça a calçada num prazo. Nós vamos ter que passar uma lei para a Câmara. Nós vamos só reforçar a lei que já existe no município. Para quê? Para dar transparência no processo. Porque quando é ano eleitoral e depois vem o outro ano eleitoral, depois vem o outro, porque o município, eu sempre falo, né, Marcos, que o município ele tinha que existir eleição em 4 anos, não sou candidato a nada e não estou defendendo nada, mas 4 anos e mudar tudo, porque sempre tem aquela questão, né? Você notifica o cara para a calçada, o cara não vai fazer a calçada, ele sabe que não vai ser multado, porque vai ter ano eleitoral daqui 2 anos, vai ter ano eleitoral depois 2 anos de novo, então fica uma situação constrangedora. E a população, vamos dar um exemplo. O que você acha de nós ter ido lá na casa daquela mulher que tem o sofá lá na frente e multar ela em R$1.700? Vai dar pro agro, né? Então, vai dar pro agro. É isso. Então não adianta, a gente fica amarrado com o sistema. Então a calçada nós vamos notificar, nós vamos dar um prazo para executar. Agora, nós fazer a calçada, o município, eu acho que é difícil eu dizer para você que nós vamos conseguir executar ela num conjunto todo. Ou nós fizemos uma reurbanização. Daí nós fizemos uma reurbanização onde a gente vem e faz o recap, faz a calçada, troca o poste de energia e cobra 5, 6, 7, 8 mil o custo que foi. Não existe de graça, não tem essa conversa. Quem mora na rua lá daquela que foi duplicada ali, vai pagar. Então, receber o benefício. Então, o que eu quero que você entenda, nós vamos fazer um trabalho mesmo de conscientização. Nós não vamos ter estrutura e nós não vamos ter recurso para executar tudo nesse momento. Então, nós não vamos dar 6 meses de prazo
ou 1 ano, se nós formos executar a calçada, vai ser depois desse prazo dado, entendeu? Então, nesse prazo, a gente vai dar para a pessoa fazer. Só uma dúvida aí, Galvão, em relação a essa questão da calçada. Eu acho importante mesmo, porque eu acho que não é um custo tão alto assim você fazer, até porque a calçada não precisa ser inteira, né? Tem que ter aquela área de permeabilização, então na verdade acaba sendo só o passeio mesmo, e aí para quem quiser fazer a entrada. Uma coisa que a gente vai ter que estar bastante atento em relação a isso, é que principalmente aqui no América já é um pouco mais plano essa parte de cima aqui. Mas ali na Europa, todas as ruas, por exemplo, da farmácia, da rua ali onde eu moro, todas as ruas ali, elas têm um declive. Então, por exemplo, no caso da Solange, ela vai fazer a calçada dela. O morador de cima não fez. Todas as que tiver feito, olha, acho que quase 100% tem uma muretinha. Porque o cara acaba fazendo a mureta para a terra do outro com a chuva não vir na calçada dele. E aí faz o de baixo. E aí tem que cuidar muito na hora de fazer essas calçadas, e o pessoal do Dor, se de repente quebrar essa mureta, o que acontece? Faz um, não faz o outro, você tira aquela mureta. Então vai ter que realmente fazer um trabalho muito bem pensado, para não acontecer esse tipo de situação. Mas enfim, só uma observação, mas eu acho que é válido a proposta, tem que todo mundo fazer mesmo, porque daí o bairro fica padronizado. No primeiro momento a gente está ofertando o recap de graça. Daí a gente vai tentar fazer a comunidade entender que ela tem que fazer a calçada. Não acontecendo isso, a gente vai para um segundo momento numa discussão da calçada. Mais alguma situação? Sr. Leonardo? Opa. O negócio é liso aqui, hein? Eu quero dizer o seguinte, a respeito da calçada. A gente só sente a dor da pedra quando ela cai dentro do sapato, a gente começa a machucar, né? A calçada, ela custa muito menos do que a conservação da grama, o cara cortar a grama a cada 30 dias ou cada 20 dias na frente da casa dele e conservar. Aonde, por exemplo, eu não tenho cadeirante na minha casa, mas eu tenho calçada na frente da minha casa, tenho acessibilidade, tem tudo. A gente só vai fazer isso quando tem alguém na família ou na casa que necessita desse trabalho, que necessita dessa acessibilidade, né? Como é que um cadeirante, como é que uma pessoa deficiente vai andar na calçada como a gente viu ali, olha a situação ali, né? É a própria pessoa que tem que se, olha ali, a própria pessoa que tem que se conscientizar com o próximo. Enquanto não existir isso, a dificuldade nos bairros vai continuar sempre. Então nós temos que trabalhar assim, conscientizando o nosso vizinho, o nosso amigo, falando, colocando para ele que não é só na família da gente. Nós temos que pensar no próximo, nós temos que pensar naquela pessoa que tem que passar por ali, que não pode andar no meio da rua com uma muleta, com uma bengala ou com uma cadeira de roda. Ele pode ser atropelado. Então a calçada, ela tem que existir, e ela faz parte da nossa propriedade, da minha propriedade, e valoriza a minha propriedade. Então nós temos que trabalhar em cima disso, conscientizar as famílias, o proprietário, a não fazer o que está, olha, a situação disso ali, aonde um cadeirante vai passar, o buraco no meio da rua, ali, como é que ele vai passar? Então é muito difícil. Então todo mundo fazendo isso, põe a mão na consciência e fazer esse trabalho, pensando no próximo, não pensar em si, mas pensando no próximo, nós vamos ter um bairro, uma cidade muito mais melhor e muito mais digna para todos. Obrigado, Leonardo. Pessoal, mais alguma situação? A gente encerra e fica aqui para tirar alguma dúvida. Só para vocês entenderem a importância da reunião pública. Ela se torna útil, né, pelas pessoas participar. Pena que pouca gente participa. E tem sempre, eu sempre falo e sou bem claro nas situações que a gente faz. O prefeito hoje, ele não está aí, ele está recepcionando a governadora em Cascavel. Nós temos uma reunião no Santa Clara, acho que o Polácio foi lá, e tem algumas outras. Então ela é dinâmica, a gente está tentando chegar à comunidade bem próxima da administração. Vocês têm aqui os representantes de vocês. Eu acho importante essa divulgação, esse encaminhamento de vocês.
o bairro vai ser melhor para se viver, vai depender de cada um, não vai depender do sistema público, né? Eu sempre falo, tem que ter a parte sim do sistema público fazer, mas se nós formos reparar, ó, se não me fecha, lá é uma escola, né? Então, eu até lá na Industrial, quando a gente foi fazer audiência pública, eu falei, prefeito, aquela escola aí, governo, tem uma calçada tão feia, nós vamos levar um pau lá, porque nós vamos pedir para os caras fazer calçada, e não tem calçada no próprio público, né? Então, a gente está com um projeto lá de execução de calçada em todos os próprios públicos, não vai ser fácil executar isso num tempo pequeno. Nós estamos fazendo um projeto lá para vocês entenderem, da limpeza dos terrenos públicos. Então nós vamos fazer isso para poder exigir mais do terceiro. Nós temos um projeto na Câmara, acho que rodando, que é um projeto que copiaram de São Paulo lá, todos os terrenos vazios para plantar grama. Seria interessante isso, Marcos. Eu acho que teria que ter esse projeto. Eu achei legal, olhei isso, em outros municípios tem um projeto lá também, que na execução do loteamento novo, lá atrás, quando fazia loteamento, e não exigia água, luz, calçada, todo mundo ficou louco quando exigia. Hoje, vai colocar na lei dos loteamentos e exigir grama em todos os terrenos. Se você for hoje no grande panorama, 80% dos terrenos ainda estão vazios, há 10 anos. É muito mato lá, Marcos, muito mato. Então tem a graminha, o cara cuida da grama e não muda nada o custo, porque a grama está em torno de 3 a 4 reais o metro. Se o cara for num terreno de 300 metros, vai dar R$1.000, 800, talvez uma quantidade maior tenha um valor menor. Então isso tem que ser feito, tem que se achar políticas aí de participação popular para se melhorar. Nós estamos fazendo um trabalho de urbanização e vocês têm que nos ajudar nisso. Nós estamos indo em todas as escolas, todas. Nós queremos fazer um trabalho de humanizar mais os pátios das escolas, no corte de árvore, num jardim mais bonito, mas o poder público não consegue fazer tudo isso. Então não consegue. Então os pais têm que ir mais para a escola. Eu sempre falo, um dia um pai veio reclamar lá da creche, lá no Panceira. Eu achei um absurdo aquilo, Marcos, porque um pai veio lá me reclamar que o portão da creche estava aberto, o interfone não estava funcionando e custava R$50, como que o município não tinha R$50 para arrumar o portão. Daí eu fiz uma colocação para ele bem rápida, para vocês entenderem. Eu falei assim, eu parabenizo o senhor de ter vindo aqui, o interesse do senhor é grande. Eu vou fazer-lhe uma pergunta, o senhor não me leve a mal. E não deveria estar fazendo, mas como o senhor teve interesse, qual carro que o senhor tem? Ele olhou para mim e falou assim, mas por quê? Eu falei, não, eu só queria saber qual carro que o senhor tem. Ele falou, eu comprei um Corolla lá, paguei R$107 mil. Eu falei, então tá bom. E a sua filha? Não, eu tenho 2 filhos que estudam na creche. Eu falei, que legal. E o senhor veio reclamar que o portão está estragado, R$50. Quanto que custa a hora do senhor aqui reclamando? Só para o senhor entender, eu não estou dizendo que a obrigação não é do município de arrumar o portão a R$50. Eu falei, tem pessoas que fazem uma opção na vida. E tem que ser valorizado isso, Marcos. Tem que ter valorizado. O sistema público tem que oferecer saúde, educação, creche para todo mundo. O meu carro até o ano passado era um carro de 10 anos. Era uma opção minha. Eu tenho meus 2 filhos que estudam no colégio particular, é uma opção minha. Eu ganho um salário bom hoje, tenho 30 anos de prefeitura e ajudo. Na festa junina lá do nosso colégio, a gente leva o amendoim, o leite condensado, a pipoca, leva tudo e tem que trabalhar lá ainda. Eu pagando R$700 para uma das minhas crianças estudar, porque eu tenho 2 lá. Daí eu falei para o pai, falei, para o senhor ver, eu optei na minha vida a investir tudo nas minhas crianças. Eu não dou muito bola para carro e não tem. Agora o senhor, nós estamos há 2 horas conversando aqui, e o senhor não conseguiu ajudar a creche a desentupir a calha e arrumar o portão que custa R$50. Então é triste. Então isso serve como, não é para servir como consolo, mas o cara chega com um carro na frente da creche, que custa R$100 mil, mas ele não tem coragem de ir lá ajudar a cortar grama, de ver se o pátio está bonito, se precisa ter uma salsinha ou uma cebolinha, mas reclama. Ou ele está ali no bar do Tião, no final de semana, pagando R$10 na cerveja,
mas não tem coragem também de ajudar lá no colégio. Então isso é um desabafo, e a gente que trabalha com o sistema público, a gente vai ser bastante rigoroso nisso, até para as pessoas entenderem que é deles o espaço. Eu brigo aqui com o presidente, essa obra aqui é uma vergonha, Marcos, com todo o respeito. Nós viemos aqui, assinamos essa obra o ano passado. Isso aqui é para vocês entenderem como funciona o sistema público. É uma vergonha, vergonhoso isso aqui. A empresa ganhou 7 obras igual a essa, não tem condições nenhuma. Daí eu notifico a empresa, ela entra com uma contraproposta e vão levando com a barriga. Estamos aí há 7 meses com uma obra dessa. E esse salão, eu sempre falo para o presidente, nós queremos deixar bonito esse salão, mas não vai ser nós, Varela, que vamos vir aqui e fazer tudo. O salão ele tem que ser autossustentável, ele tem que se pagar. Existe poucos aqui que nós não esse aqui ele paga água e luz, é o CRAS que está pagando aqui também, né? É o que paga, né? Vocês pagam água e luz aqui, né? Aqui se paga água e a luz, o vidro tem que ser trocado. Então a participação da comunidade ela tem que ser assim. Então o que nós vamos fazer, Marcos, a partir de agora? Terminou essa obra, nós vamos fazer uma parceria com a comunidade. Se a comunidade tiver força de trabalho para pintar, nós vamos dar tinta. Se a comunidade tiver força de trabalho para plantar grama em volta do centro comunitário, nós vamos entrar com a grama. Para que isso? Para a comunidade entender que isso aqui é deles. Esse espaço é deles. Então não adianta você ver a tela rebentando e não ter um alicate lá para consertar. A prefeitura vai trocar a tela, vai demorar um pouquinho, mas vai trocar. Então isso tudo, a participação da comunidade é legal e fica bonito. Se você for em todos os outros lugares funciona, a gente tem dificuldade em alguns lugares, mas a gente leva essa mensagem para vocês que a gente vai estar discutindo. A gente que eu falo é a prefeitura, é o município. Nós tínhamos um projeto lá atrás e continuou no governo passado que se chamava, era Mãos Unidas, depois veio, que nós limpava todas as frentes das casas. Eu achava legal, mas também deixava a pessoa pensar que o poder público tinha que limpar o terreno dela, né? E foi indo, foi se acumulando e se criou um aspecto de que o colchão na frente da minha casa é culpa do prefeito, se não tirar o prefeito. Então a gente quer entender que isso seja para vocês entenderem que levem isso e que a gente vai trabalhar muito. Hoje a gente tem lá na prefeitura o Pedro Varela, está nos ajudando na Câmara, tem o Zóio que veio, o Marcos, ele está lá também, ele não faz parte do governo, mas ele tem nos colaborado muito, esperamos que faça parte aí, convite não faltou, para vocês entenderem, ninguém quer nada, e os vereadores têm que entender isso também, e a comunidade tem que entender, ninguém quer mal de ninguém, ninguém deixa de fazer, ninguém quer que a pessoa fique no posto de saúde na fila ou na UPA por falta. Agora vocês viram que está um problema no mini hospital, tem que ser investigado, eu concordo plenamente, mas para abrir aquele mini hospital, teve que pagar hora extra, não tinha gente, ou nós atendia 35 mil pessoas por ano, ou não atendia, era uma decisão administrativa, se pagou hora extra a mais ou não, se não devia pagar, a pessoa que recebeu tem que ser punida. Nós não poderíamos deixar o mini hospital fechado, não adianta, é que nem gente falando, mas lá no hospital regional vai virar um postão. Não vai virar postão, né? Porque é tanto a falar que vira postão e não vira, vamos esperar o governo federal abrir. Custa 8 milhões, Marco, por mês. 8 milhões por mês. A obra custou 24, com equipamento e com tudo. Então não é má vontade do gestor, nem desse, nem daquele, nem do outro, ninguém está falando isso. Agora as pessoas têm que entender que se a prefeitura abrir aquilo, ela vai ter que tocar. Não consegue tocar, é 8 milhões, pode somar tudo. Então, o que as pessoas têm que entender, o que a comunidade tem que cobrar, os representantes, indiferente de que de lado seja, é a melhoria para a comunidade. Não adianta ficar postando fotinho, que está aqui, liga, pega o telefone, liga para o secretário, liga para o prefeito, liga para todo mundo, tenta ajuda a resolver. Ninguém está criticando ninguém, mas tem que ajudar a resolver. O município está num crescimento muito grande, e a gente tem que aproveitar e falar isso para vocês entenderem. Lá no da Mata está
fazendo uma creche, uma novela também, né, Marco? Começou lá 8 anos atrás e continua. No Concórdia a mesma coisa, Bom Princípio, Santa Clara. Hein? As empresas pegam, abandonam, o município contrata, executa e fica lá. Estão se fazendo no município mais 5 campos sintéticos, igual a esse. Vai sair um lá no da Mata, vai sair um aqui na Paulista, ali atrás, onde que já tem a creche e o centro comunitário. Saiu um em São Luís do Oeste, um lá no Panorama 2, no lado da creche lá e do posto de saúde também. Vai sair um lá no... eu falei 4, né? E um em Sarandi. Vila Nova está pronto. Então são projetos que estão andando, que isso ajuda bastante. Conseguimos o recap de Toledo a Concórdia do Oeste, agora de Concórdia a 10 de maio, e conseguimos o recap também de Toledo a Novo Sobradinho, agora de Sobradinho a Vila Nova. Se anda, se caminha com o que tem. As discussões são todas válidas. Hoje nós temos um problema muito sério com contratação de pessoas, o limite está estourado, já vinha isso no decorrer do tempo. Isso também tem que ser falado para a comunidade, e não adianta, quando vocês verem lá na televisão, e tem que se falar muito disso, e essa semana eu vi lá no jornal, Marcos, que não é segredo também, quanto que você acha que ganha o porteiro da Unioeste? Quanto vocês acham que é justo ganhar um porteiro na Unioeste? Ou uma zeladora na Unioeste? Ela ganha 12 mil reais. É dinheiro, né? É um bom salário. Dá para mudar de profissão, Marcos. Você não precisa mais se candidatar para vereador, nem eu para secretário, nem o Varela, e vamos... Mas por que se trabalhou em cima disso? Agora virou caso de polícia, né? Mas quando o governador falou que era muito alto, todo mundo achava que era mentira. Não é. Isso é... Então o funcionário público ele tem que entender, e eu sou funcionário público, e não defendo funcionário público, eu sou há 30 anos. Tem que entender que não é só disso que o município tem que viver, né, Marcos? Não é só disso. Beleza, pessoal? Então está se resolvendo, por cento dos professores. A gente tem que agradecer a Câmara, teve um trabalho muito forte lá, tanto dos vereadores, para que consiga contratar os 150 professores, e vai ser contratado. Uma boa noite, desculpa alguma coisa, mas é o momento da gente falar também, né, de vocês virem e saber um pouco o que está acontecendo. A gente está à disposição lá, tanto os vereadores lá, o Varela no seu gabinete, o Marcos, a Prefeitura no telefone 156, e todos aí, o nosso... Agradecer a vice-presidente, a Ana, o seu esposo aí pela abertura do espaço, o nosso presidente lá do outro lado, lá da Europa, o Leonardo. O seu Leonardo, a gente dá umas brigas feias lá, né, Leonardo? Mas sempre se entende lá e é para o bem da comunidade. Sempre uso como referência o ginásio de esporte, Varela. Tem que fiscalizar. O ginásio de esporte vai ser gastado 180 mil aí para reformar. É muito dinheiro também, né, gente? Com todo respeito, né? Destruir, arrumar para destruir para arrumar. Então vai ser gastado, vocês têm que ser tudo fiscal. 180 mil do dinheiro de cada um que vai ser colocado lá. Então é obra bastante que está acontecendo, vai acontecer bastante coisa, e a gente espera aí o apoio de todos. Uma boa noite e obrigado a todos.